Eu queria iniciar hoje esse horário do primeiro expediente lendo um artigo publicado hoje no jornal O Globo por um colega médico chamado Eduardo Cortes. O professor Eduardo Cortes é o diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Diz o artigo, cujo título é O Drama de um Hospital, diz o seguinte: o que aconteceu com o Hospital do Fundão? Na década de 70, o Rio de Janeiro tinha as melhores unidades de saúde e ensino do Brasil. A cidade era o maior centro de formação de médicos do país e treinou mais da metade dos cirurgiões que hoje estão em atividade em todas as regiões brasileiras. Nesse cenário de glória, se deu a esperada inauguração do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que soma hoje 36 anos de prestação de serviços. Essa, porém, não é uma data que mereça ser comemorada. O serviço prestado atualmente pelo Hospital Clementino Fraga Filho nem de longe lembra o dos anos 70. A gestão da época, elaborada em parceria com uma empresa americana, inovou a administração hospitalar daquele momento. Proprietários de respeitáveis hospitais particulares do Rio de Janeiro visitavam a Universidade Federal do Rio de Janeiro só para conhecerem o modelo de gestão lá implantado. A Faculdade de Medicina da UFRJ consolidou sua posição entre as melhores do país. Isso mudou, lamentavelmente, a partir dos anos 80 e só vem piorando desde que o repasse de verbas para as unidades começou a sofrer irregularidades, transferência de financiamento dos hospitais universitários do Ministério da Educação para o Ministério da Saúde. A finalidade do hospital universitário é formar profissionais de saúde, e um hospital de ensino é bastante diferente de um hospital apenas assistencial. Há décadas não somos orçamentados, diz o doutor Eduardo, vivendo do que o Sistema Único de Saúde paga pelos serviços prestados aos doentes, muitas das vezes com valores defasados. Ao longo de décadas, o prédio vem se deteriorando. Metade dessa unidade foi implodida em 2011, imprópria para abrigar a estrutura, e o que restou precisa ser reformado. Falta de pessoal é outro problema importante no HU. Desde 1990, as contratações cooperativas criaram um contingente de pessoal sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas, gerando bons colaboradores, mas sem interesse em fazer carreira na instituição. Com a falta crônica de concursos e novas contratações, até mesmo para substituir aposentadorias e falecimentos, vivemos hoje um quadro de escassez total de pessoal. Corremos o risco de ter que diminuir o número de nossas vagas na residência médica e multiprofissionais por falta de pessoal para controlá-los. Principalmente porque não damos conta sequer de comportar os 200 novos alunos de medicina admitidos a cada ano pela UFRJ. A parte assistencial também é vítima de todo esse processo. O nosso hospital conta com apenas 280 leitos. O hospital universitário tem apenas 280 leitos ativos, mas funcionando precariamente. O governo federal quer aumentar nossas vagas, enquanto a rigor o que eles precisavam era reduzi-las. Mas esse não é o caminho. O que temos de fazer é recuperar o hospital, ampliar seu funcionamento. Os candidatos à presidência falam da falta de médicos, discursam sobre trazer ou não de Cuba esses profissionais de saúde. Mas não seria um paradoxo importar médicos enquanto deixamos nossas melhores e maiores escolas de medicina do Brasil sem condições de formar os próprios alunos e residentes? Esse texto, que eu depois pediria que fosse publicado no Diário Oficial, do professor Eduardo Cortes, mostra perfeitamente a situação em que vive a saúde brasileira, seja a nível federal,
seja a nível estadual, seja a nível municipal. Imagine, senhores, o Hospital Clementino Fraga, esse hospital modelo de assistência, de ensino e assistência do Brasil, que após 36 anos de sua inauguração, não tem mais os seus estimados 800 mil leitos que seriam esperados naquela época da sua inauguração. Chegou a ter 500 leitos, mas agora tem apenas 280 leitos. Vejam, um hospital universitário do porte do Hospital do Fundão tem hoje 10 salas de centro cirúrgico, quase que o mesmo número que tem o Miguel Couto, que tem o Souza Guiar. Apenas 10 salas de cirurgia, um hospital que é um hospital de ensino, de cirurgia, de ensino, de medicina para o país. Tem 2.216 funcionários estatutários sob regime jurídico único, 646 extra-quadro, são os ex-cooperativados, e 250 terceirizados na limpeza, segurança, lavanderia e serviços de computação eletrônica, etc. Ou seja, o hospital está morrendo. A principal unidade de ensino, pesquisa e assistência do nosso Estado. Aquele padrão para a formação de profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, enfim, toda a gama de profissionais de saúde, não tem condições de sobreviver se não tiver a ajuda do governo federal. O seu orçamento, quem paga as contas de energia, de telefone, toda a infraestrutura é pago pelo orçamento da UFRJ. E o custeio, o que ele gasta com o material, que ele gasta com o material médico cirúrgico, que equivale a menos. Hoje o orçamento do Hospital do Fundão para custeio é menor do que o orçamento de qualquer hospital municipal. São 3.700.000 por ano. 3.700.000 por mês, desculpa, que são arrecadados pelo SUS através do atendimento que ele presta, que são utilizados para o seu custeio. Ontem, o diretor do hospital resolveu fazer uma audiência pública, convocando membros do Ministério Público Federal, membros da Controladoria Geral da União, do TCU, parlamentares, para discutir com eles como cada um de nós pode ajudar de alguma maneira a cobrar do governo federal uma modificação que está fazendo. Que, lamentavelmente, também lá, não só na prefeitura, aqui a prefeitura já fez isso, também o governo federal tem a ideia de que a mudança só pode ser feita através da privatização, da terceirização da gestão. Criaram a EBSER. EBSER é o modelo que deu origem à empresa municipal de saúde. A empresa brasileira de serviços hospitalares, que é a EBSER, em 50 universidades do Brasil, em 50 hospitais universitários brasileiros, apenas em torno de 18, 19 aceitaram começar a trabalhar com a empresa lá dentro. O Fundão, por exemplo, a sua direção, o seu corpo, o seu conselho administrativo, a Universidade Federal não aceita a colocação da EBSER. Até agora não aceitou a colocação da EBSER como caminho de gestão terceirizado da universidade. Mesma luta vai tendo a universidade, a Unirio e a Universidade Federal Fluminense. Todas têm resistido a essa privatização da gestão através da empresa brasileira de serviços de saúde, que a nossa prefeitura, lamentavelmente, já está colocando isso em atividade em algumas áreas da saúde do Rio de Janeiro, com o mesmo insucesso que aconteceu nessas unidades federais, onde a EBSER já foi implantada. Portanto, senhores, é um exemplo clássico de destruição do serviço de saúde. E o que vemos hoje nos debates dos candidatos à presidência da República, senhor presidente, a saúde se transformou exclusivamente no projeto Mais Médicos. A principal proposta dos governos federais, dos candidatos à presidência da República, é discutir se deve ou não trazer cubanos, se o Mais Médicos deve ou não continuar, esquecendo que toda a infraestrutura brasileira tem que ser vista. Um programa de saúde não pode se reduzir exatamente ao programa Mais Médicos, que é o que a presidente Dilma tem apresentado. E os seus opositores também têm tido muita dificuldade de discutir o assunto saúde. Nas eleições estaduais, os candidatos a governador, tanto um quanto o outro, parece que os dois são inimigos e adversários, o Lindbergh e o Pezão,
acham que a solução dos problemas de saúde do Rio de Janeiro é contratar ortopedistas e pediatras. Isso é dito diariamente no horário eleitoral. Então, senhor presidente, eu queria, primeiramente, saudar e parabenizar o diretor do hospital, professor Eduardo Cortes, pela sua resistência, pela sua luta. Ele é um funcionário público do regime jurídico único, que vem mantendo. Foi eleito diretor do hospital em outubro do ano passado, vai completar um ano de direção, está tentando reagir, modificar o hospital, vem melhorando a gestão, mas ele não pode fazer milagre se a universidade, se o Ministério da Educação não der condições para isso. Queria parabenizar realmente a atuação da direção do hospital universitário e cobrar que o Ministério da Educação possa ter um pouco mais de sensibilidade em relação a isso.